Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículos 21 ao 27. Se você puder, compartilhe a sua Bíblia com alguém ao seu lado, que porventura não tem ou não possa ler, não trouxe hoje, amém? E você que por acaso não pode ler, escute, você será muito feliz ao fazer isso. A Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras deste livro. Amém? Deus te abençoe. Todos acharam? Eu estarei lendo todo o texto, você acompanhe a palavra de Deus que diz assim: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Graças a Deus. Ainda de pé, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Deixa a sua Bíblia marcada nesse texto, nós vamos voltar nele aqui durante a nossa ministração. Feche os seus olhos e nós vamos fazer uma oração ao Senhor, o nosso Deus. Deus está aqui, amém? Você está na presença dEle. Então, um lugar onde você tem liberdade para falar com Ele, para expor a Ele a sua necessidade. E acho que a maior necessidade que nós temos é que Deus fale conosco. Amém? Que Ele possa falar o seu coração, é o meu nesta noite. Oremos, querido Deus, Pai eterno, o Senhor é bom, aleluia. O Senhor é muito bom, nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós somos gratos por poder estar aqui esta noite, Deus. Nós somos gratos pela vida que o Senhor tem nos dado, porque mais uma vez nós podemos ouvir a sua voz, mais uma vez nós podemos ouvir a sua palavra, mais uma vez nós podemos cantar louvores e adorar o seu nome. Pai, que nesta noite o teu Espírito nos conduza na sua palavra, que nós possamos entender o caminho que temos que percorrer, aquilo que o Senhor deixou escrito e ensinado para nós, que nós possamos sair daqui convictos de que nós estamos na estrada certa, rumo ao céu. É o nosso pedido a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Mantenha a sua Bíblia no texto, por favor. Mateus capítulo 16, nós lemos versos 21 ao 27. E nesse trecho, Jesus ele fala sobre o ser discípulo, o seguir a Ele. E ele, aqui nesse texto, a gente costuma dizer que ele fala sobre o preço do discipulado. O preço de ser discípulo, de seguir a Cristo. Se você puder fazer uma reflexão rápida agora, você vai ver que tudo que você e eu temos e fazemos custa alguma coisa. A roupa que você está vestindo, ela custou alguma coisa. A casa que você mora custou alguma coisa. A profissão que você tem te custou alguma coisa. Então tudo tem um custo, tudo tem um preço. E para você ter essas coisas, você precisa pagar, você precisa despender dos seus recursos, das suas energias, para poder conquistar isto.
E nesse texto aqui, Jesus ele faz algumas analogias interessantes que eu queria meditar com os irmãos. Para a gente fazermos entender que a vida cristã, ela também tem um preço. Ela tem um preço. E só aqueles que estiverem dispostos a pagar esse preço é que poderão ser chamados de discípulos de Jesus. A vida cristã é assim. Então, nesse texto, Jesus expõe, como eu disse, o que a gente chama de preço do discipulado. Ou seja, Jesus ele fala de alguns princípios que deveriam ser observados pelos seus seguidores, se eles quisessem, de fato, servi-lo e segui-lo. Então, olha comigo, por favor, voltemos aqui ao texto, o verso de número 21, nós vamos relê-lo aqui. Esse texto nos faz entender, irmãos, que o preço do discipulado tem uma moeda padrão. A moeda padrão do Brasil é o real, não é assim? Você, para comprar alguma coisa, você tem que ter essa moeda para comprar. Você vai nos Estados Unidos, lá é o dólar, você tem que levar dólar, converter e trocar real por dólar para você poder custear lá a sua estada. Então, a vida cristã tem uma moeda padrão. E Jesus apresentou essa moeda aqui. Olha só o versículo de número 21, por favor. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus chama aqui os seus seguidores de discípulos. A palavra discípulo quer dizer um aprendiz, aquele que está disposto a aprender. Deixa eu te perguntar, você está disposto a aprender de Cristo? Você quer ser de fato um discípulo de Jesus? Aprender com Ele? Um discípulo é aquela pessoa que se submete ao processo de aprendizagem. Ele está lá sob a tutela de um professor, ele quer aprender, então ele se submete ao processo, aquilo que é ensinado, aquilo que é dito, aquilo que é ilustrado, porque ele quer aprender. Jesus chamou seus seguidores de meus discípulos. Então, quando Jesus olha para cá, e ele está olhando agora, ele está olhando para todos nós, dizendo assim, olha, eu estou chamando pessoas para serem meus discípulos, para me seguir. E para me seguir, tem que seguir um exemplo. Então, nesse versículo 21, Jesus mostra aos seus discípulos qual é o caminho que ele mesmo vai trilhar, porque se ele é o mestre, os seus discípulos vão aprender com ele. Então eu quero que você grave isso, tenha isso na sua mente. Jesus está já quase chegando ao término do seu ministério, ou ali no meio do caminho, ele começa a ser mais franco com os discípulos sobre qual era a sua missão, qual era o seu propósito, para que ele tinha vindo, para que ele estava aqui. Então ele diz assim, olha, me é necessário ir a Jerusalém. Ir a Jerusalém para quê? Então Jesus nesse texto ele mostra para os discípulos o caminho que ele vai passar. O caminho que ele passaria é um caminho de testemunho. Ele estava dando testemunho de Deus, da verdade. Ele é a verdade. Caminho que ele ia seguir era um caminho chamado, que ia passar pelo sofrimento. Diz o versículo aí, olha, que ele iria sofrer muitas coisas dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, ele ia sofrer, era o caminho que ele passaria. Diz o texto também que ele enfrentaria a morte. Jesus é um mestre, grava isso por favor. Jesus é o mestre, Jesus é o professor. Tem um grupo de homens atrás dele, está dizendo, eu vou passar por um caminho e vocês são meus discípulos. O que significa isso? Vocês terão que passar pelo mesmo caminho que eu passarei. Isso é que é ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus é imitar Jesus. Ser discípulo de Jesus é andar atrás de Jesus. É falar do jeito que Jesus falava. É pensar como ele pensava. Então, nessa noite, você e eu precisamos refletir
para ver se nós estamos nesse nível. Se eu penso como Jesus, se eu falo como Jesus, se eu ando como Jesus, se eu sou discípulo de Jesus. Cada um de nós precisa chegar aqui a essa conclusão hoje. Eu sou ou não sou discípulo de Jesus? Eu imito a Ele ou não imito a Ele? Ou eu sigo só algumas partes e outras não? Ou conforme a conveniência, conforme o sabor da situação. Eu sou ou não sou discípulo de Jesus? Então, Jesus está falando assim, olha, existe um caminho a seguir, e eu sou a moeda, eu sou o preço, o modelo de seguir sou eu sou o mestre, vocês são meus discípulos, e meus discípulos, eu estou lhes dizendo que para mim é necessário eu passar por tudo isso. E, naturalmente, que essa revelação causou um choque nos discípulos. Porque se você lembra, o Evangelho de Mateus é onde Jesus, ele pergunta para os discípulos assim, olha, o que as pessoas dizem que eu sou? E cada um deu uma resposta. Uns dizem que o Senhor é Elias, que é Jeremias, ou um dos profetas, diz que é João Batista. Cada um tem uma visão a respeito do Senhor. E Jesus então vira para ele e fala assim, olha, e vocês? O que dizem que eu sou? Jesus estava interessado em saber a opinião dos seus discípulos. O que vocês têm a dizer sobre mim. Pedro então recebeu de Deus uma revelação e disse assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus falou assim, olha, Simão Barjonas, você é muito bem-aventurado, porque não foi a carne, o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Porque carne e sangue não entende isso. Deus te revelou quem eu sou. Então eu vou te dizer uma coisa, olha, eu sou de fato o Messias, e eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é a fonte, o fundamento, a base de tudo que nós vivemos aqui. E ele revela isso, então os discípulos estavam com isso na mente. Que revelação gloriosa. Então quer dizer que esse homem que nós seguimos, ele é o Messias prometido. Aquele que nós esperávamos há séculos, ele chegou a ele. Era o céu na terra. E de repente Jesus diz assim, olha, mas tem um negócio. Tem uma coisa que eu tenho para contar. Agora vocês podem ouvir. Agora vocês aguentam escutar. Me é necessário sofrer, morrer e depois ressuscitar. Parece que, pelo que a gente lê no texto bíblico, que o chão abriu e os discípulos caíram tudo lá dentro. Espera aí, mas o Senhor não é o Messias? Então Pedro, nós lemos no texto aqui, versículo de número 22, observe comigo. Pedro chamando à parte, ele chamou ele em particular, ele foi sábio, ele foi assim, inteligente, né? Usou de uma certa tática, chamou Jesus no canto, disse, Jesus, tem compaixão de ti, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Não pode. Hoje a gente lê, a gente entende o significado, mas na época, para os discípulos, foi um choque muito grande. É que a visão humana, irmãos, ela não consegue compreender as coisas de Deus. O homem natural, diz a Bíblia, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Que esse negócio de ser crente, isso é doideira, isso é maluquice. Quem não conhece, quem não tem o Espírito de Deus, a pessoa fica assim cheia de dúvida, como é que pode? Então Pedro, ele chama Jesus e fala isso, na verdade, então a gente entende que o preço do discipulado coloca a gente num duelo. Jesus explicou isso, observe o versículo 23, olha comigo aqui, olha. Jesus voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens.
Então escute bem, eu preciso que você entenda isso nessa noite. Quando Jesus se apresenta diante de mim e de você, e Ele se apresenta como Deus, como Senhor, aí nós nos colocamos diante de uma situação que vai nos levar a ter que tomar alguma decisão. Ou para um lado, ou para o outro. A gente então se coloca num duelo, e o duelo é conosco mesmo. E diz o texto aqui, Jesus falou assim, olha, você não está cogitando, se interessando das coisas de Deus e só das coisas dos homens. Nós nos encontramos nesse duelo todo o tempo da nossa vida. Nós que seguimos a Cristo, nós estamos nesse duelo entre cogitar das coisas de Deus ou das coisas dos homens. Todo o tempo você e eu seremos confrontados e testados assim. Para tomar uma decisão, eu fico com as coisas de Deus ou eu fico com as coisas dos homens? As coisas de Deus são mais difíceis. As coisas dos homens são mais fáceis. Jesus ilustrou assim, olha, o caminho que leva para o céu, a porta é estreita e o caminho é apertado. O caminho conduz para a perdição, a porta é larga e o caminho também é largo. Então você se vê diante de uma situação e tem que tomar uma decisão, para qual lado ir? Cogitar para as coisas de Deus ou cogitar para as coisas dos homens? Nesta noite aqui hoje, você e eu precisamos checar a nossa alma, para ver se nós, todos que estamos aqui, nós temos a tendência de cogitar para aquilo que é de Deus, ou para aquilo que é dos homens. O que é de Deus agrada a sua alma, o que é dos homens agrada a sua carne. E a Bíblia diz que quem está na carne não pode agradar a Deus. Mas quem está no Espírito, esse agrada a Deus. Então todos nós que estamos aqui precisamos chegar a essa conclusão, a fazer esse consenso. Afinal de contas, eu cogito das coisas de Deus ou das coisas dos homens. Você vê um Pedro, num minuto atrás, dizendo que Jesus era o Messias, e um minuto depois, Jesus chamando ele de Satanás. O problema não era que Pedro tinha desviado. O problema é que a visão de Pedro no momento ali estava um pouquinho dificultosa de entender o plano de Deus. Deixa eu te falar uma verdade aqui que talvez você já ouviu, mas é bom que você escute de novo. O plano de Deus para você vai chocar você. O plano de Deus para você vai tirar você do seu estado normal. Não tem como você ficar mais a mesma pessoa. Não tem como praticar as mesmas coisas. Não tem como viver do mesmo jeito se você quer seguir o plano de Deus para a sua vida. Se você quer seguir o plano de Deus para a sua vida, você vai ser chocado. Deus vai colocar as coisas diante dos seus olhos para que você tome uma decisão. Ou eu quero Deus, ou eu quero o cão. Ou eu quero ir para o céu, ou eu não quero ir para o céu. Qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? Nessa noite você precisa chegar a isso, a esse consenso, responder a essa pergunta. A Bíblia diz, Paulo dizendo assim, olha, nós precisamos pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O seu pensamento, a sua vida tem que estar centrado, focado em Cristo. O discipulado, o seguir a Jesus, coloca você num duelo, ou você se decide por Cristo ou não. Nós lemos o Evangelho de João, um dia Jesus apertou o discurso e muitos dos discípulos voltaram atrás, foram embora. Jesus apertou a palavra
E as pessoas ficaram assim, mas não é possível, é isso tudo? Isso é demais para mim. E diz lá no Evangelho de João, capítulo 6, que muitos discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com Jesus. Jesus virou para os 12 e perguntou assim: e vocês? Querem ir embora também? Qual é a decisão de vocês? De que lado vocês ficam? Porque o negócio vai continuar assim daqui para pior. Então, um deles tomou a palavra e falou assim: Senhor, para quem iremos nós? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Para onde iremos? Será que você consegue enxergar Jesus assim nessa noite? Quem é Jesus para você? Aquele que só Ele tem palavras de vida eterna. Palavras que curam, que salvam, que perdoam, que transformam, que faz você ser uma bênção. Que escreve o seu nome lá no livro da vida e vai voltar para te buscar. Então nessa noite você tem que decidir, todos nós aqui, chegar a essa conclusão. Qual é a minha escolha? É isso que é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é entender que o caminho pelo qual Ele passou, eu também terei que passar. Porque Ele é o mestre, Ele vai à frente e eu vou seguindo atrás dEle. Amém? Ele vai e você vai seguindo. Ele é o meu mestre. Atrás de quem eu irei? Só Tu tens palavras de vida eterna. Será que você pode dizer essa frase aí na sua alma? Será que você pode fechar os seus olhos e dizer isso para Jesus? Só Tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu não irei atrás de mais ninguém, só o Senhor. Te seguirei até o fim, só o Senhor. Essa tem que ser a sua e a minha decisão. Observe comigo aqui os versículos 24 e 26, por favor. Veja bem, o preço do discipulado, como eu disse, ele tem uma moeda. A moeda é o próprio Jesus, é o exemplo de Cristo. Você tem que viver aqui como Cristo viveu, andar como Ele andou, falar como Ele falou. E nesse caminho você está num duelo. Você vai ter que, durante toda a sua vida, fazer escolhas entre Deus e aquilo que não é de Deus. Hoje você precisa fazer essa escolha. Amanhã você vai precisar fazer. Daqui a 10 anos você continuará precisando tomar a mesma decisão. Cristo ou outras coisas. Eu acho que é bem melhor ficar com Jesus, amém? É muito melhor estar com Cristo. Então observe comigo o versículo 24, por favor, até o verso 26. Ouça bem. Então, depois disso, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Observe aqui nesse texto. O preço do discipulado, ser discípulo de Jesus, deverá ser pago durante toda a sua vida. O dia que você aceitou Jesus, você começou a seguir a Ele. E você nunca mais para. Você nunca mais para. O dia que você aceitou Jesus, você toma a sua cruz. E nunca mais larga. Aleluia. Deixa eu repetir. Nunca mais larga a cruz.
O dia que você aceitou Jesus, você vai seguir a Ele até o fim. E seguir de perto. Então olha bem aqui para você entender. Jesus no versículo 24 falou assim, olha, vir após mim é adotar o meu estilo de vida. Adotar o meu estilo de vida. Eu sou o professor, eu sou o mestre, vocês são os meus discípulos, meus aprendizes. Aprende de mim, segue a mim, vem comigo, aprenda de mim, vem após mim. Todo o tempo. É adotar o meu padrão. E o meu padrão passa pelo sofrimento, passa pela cruz, pela morte, e passa pela ressurreição. Está disposto? Está disposto? É isso que é ser discípulo de Jesus. Vem após mim. É adotar o meu estilo de vida. É me imitar. Eu preciso perguntar isso para você e você precisa responder, não para mim, mas para a sua alma, diante de Deus. Você é um imitador de Jesus? Você imita Jesus? Como que faz, pastor? Nas suas atitudes. Com as pessoas com quem você convive. As pessoas têm que ver Jesus em você. Sabe por que os discípulos foram chamados de cristãos na Bíblia pela primeira vez? A palavra cristão, na verdade, ela era quase que um apelido jocoso. Tá bom? Não era elogio, não, era jocoso. Eles queriam denegrir, depreciar. Porque cristão é um diminutivo de Cristo. Certo? Aos cristãos, é um cristinho, é isso aí. O diminutivo de Cristo. Aquela igreja vivia tão assim a vida de Cristo, que ele falou assim, olha lá vai os cristãos, os pequenos cristos. Pequenos cristos. É isso que significa cristão. Um imitador, que estavam querendo depreciar os discípulos, chamando eles de cristão. Não é elogiar, não. Só que isso foi o maior elogio que eles deram sem saber. Porque eles chamavam os cristãos aqueles que só falam de Cristo, anda como Cristo, tudo para eles é Cristo, qualquer coisa é Cristo, de manhã é Cristo, de noite é Cristo, de madrugada é Cristo, de tarde é Cristo, na rua é Cristo, em casa é Cristo, na igreja é Cristo, no trabalho é Cristo, só Cristo, só Cristo. Então é cristão. Você é cristão? Você é cristão? Você é cristão? Você é um pequeno Cristo, aleluia. Você é? As pessoas conseguem enxergar você assim? Um pequeno Cristo, cristão, aleluia. Isso aqui é vir após mim. Observe aí no verso 24, por favor. Jesus disse assim, olha na sequência do texto. Se alguém quer vir após mim, seguir após mim, vir após mim, tem que fazer o seguinte, a si mesmo se negue. Negar a si mesmo é renúncia. Na Bíblia, a mensagem, nesse texto aqui, ele faz uma paráfrase interessante, fala assim, olha, quem está na garupa não pega a rédea. Você já andou de garupa de cavalo? Nunca andei não, mas é interessante a metáfora, né? Quem está na garupa não pega a rédea. Quem pega a rédea é quem está conduzindo o cavalo. É assim? Jesus falou assim, olha, quem quer me seguir tem que negar a si mesmo. Tem que dar a rédea da sua vida para mim. Sou eu que vou conduzir você. Sou eu que vou orientar você. Você vai largar as rédeas e vai deixar eu conduzir a sua vida. Você está negando a si mesmo? Negar a si mesmo não é se negar e privar de prazeres, de comer, de beber. Não vou comer carne porque eu tenho que negar a mim mesmo. Não, não é isso não, irmãos. Não é isso não. Não posso nem brincar porque
Não, meu pai, brinca de bola comigo, posso não, meu filho, tem que negar a mim mesmo. Não é isso não. Negar a si mesmo é você tirar o controle da sua vida das suas mãos e entregar para Jesus. Você está fazendo isso? Você consegue identificar na sua vida essa verdade? Quem toma as rédeas da sua vida? Quando você fica com raiva, como é que você reage? Ah, pastor, se falar alto comigo, eu falo alto 2 vezes. Entrega a rédea da sua vida para Jesus, você não entregou ainda. Ah, pastor, se me enganar, misericórdia. Se eu me espalho, pastor, ninguém me ajunta. Você está precisando deixar a rédea da sua vida com Jesus. Como é que você reage diante das situações? Negar a si mesmo é isso, é diante do confronto, do conflito, você fala assim, como é que Jesus ia fazer? Jesus age por mim, me ajuda a me entender aqui nesse negócio, me ajuda a resolver a questão. Porque se eu tomar partido, um dia Pedro fez isso. Pedro era problemático, né? Ele era uma pessoazinha assim difícil. Jesus amava muito Pedro. No dia que Jesus foi preso, Jesus foi lá rodeado pelos soldados. Pedro, para defender Jesus, ó, Pedro, não tinha negado ele mesmo. Os homens eram com espada, pau, e cercaram Jesus, e Judas beijou o rosto dele, e entregou Jesus, e os homens pegaram. Pedro, para defender, pegou a espada do soldado e vapo na orelha do camarada. Cortou a orelha, queria defender Jesus. Pedro, calma, Pedro. Jesus foi lá, pegou a orelha do homem, colocou no lugar e colou. Ainda fez um milagre, irmãos. Antes de ir para a cruz, ainda fez um milagre. Colou a orelha do homem no lugar e disse assim, Pedro, não é assim não, Pedro. Você tem que se converter, Pedro. Tem que negar a si mesmo. Quem com espada fere, com espada será ferido. Não é assim. Negue a si mesmo. É isso que é ser discípulo de Jesus. É você, diante de uma situação conflituosa, dificultosa, você agir de uma forma diferente, porque o Espírito Santo habita na sua vida. Você está negando a si mesmo. Quando a sua esposa pisa no seu calo, o seu esposo pisa no seu calo, como é que você reage? Como é que você age? Como são as suas palavras com as pessoas que te ofendem? Como é que você verbaliza as suas emoções? Talvez nessa noite você que está aqui precisa negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo, pastor? Entregue a sua vida a Cristo. Deixa Ele comandar a sua vida. Como é que faz? Você vai seguir a Ele. Você vai andar atrás dEle. Aprender com Ele. Negue-se a si mesmo. Observe ainda no verso 24. Quando ele diz assim, olha, outro preço do discipulado, que você tem que fazer durante toda a sua vida, qual que é? Tome a sua cruz. Tome a cruz. Nós gostamos muito de espiritualizar isso aqui. Mas é importante você entender o contexto de cruz nos dias de Jesus. Quando Jesus diz assim, ó, toma a sua cruz e siga-me. Estava bem vivo na mente dos discípulos o que era tomar uma cruz. Tomar uma cruz era o que os criminosos faziam. Os criminosos eram condenados à morte. Eles tinham que carregar uma estaca nas costas e ir até o lugar da sua execução e lá ser crucificado. Jesus está dizendo assim, ó, quem quer vir após mim tem que tomar a sua cruz e seguir-me. Eu vou passar por isso, você vai ter que vir atrás de mim. Tem horas que a gente pega o texto bíblico e começa a inventar coisa no texto. Ah, pastor, minha cruz é o meu marido. Não é não. Você tem que ler a Bíblia direito. Que não é isso que a Bíblia está dizendo.
A cruz é minha esposa, aquela encravada. Não é não, tem que ler a Bíblia direito, não é não. Sua cruz não é sua esposa, sua cruz não é o seu filho, sua cruz não são os seus problemas, sua cruz não são as suas dificuldades, sua cruz não é a sua doença, sua cruz é imitar Jesus. É isso que é cruz. É viver do jeito de Jesus. Ah, Deus me deu uma cruz, não deu cruz nenhuma para você. A cruz que Ele te deu é essa daqui, olha. Seguir a Cristo. Viu? O seu cônjuge dificultoso, a enfermidade que você enfrenta, são lutas e provações que nós enfrentamos. Não é cruz. Não é isso aqui que está escrito. Tome a sua cruz, pegue o meu modelo. Eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas ressuscitarei. Terá uma recompensa tudo isso. Terá um resultado. Qual é a sua cruz? A gente gosta de enumerar a nossa listagem de cruz. Minha cruz é isso, aquilo outro, é o meu problema, é meu pai, é minha mãe, é o emprego, é o meu patrão, é essa enfermidade que eu estou com ela. Isso que é minha cruz. Não, isso não é a sua cruz. Isso são lutas, são dificuldades, são provações, que o Senhor te dá graça e te faz vencedor. Mas a cruz aqui é seguir a Jesus. Tome a sua cruz e siga-me. É interessante esse finalzinho, quando ele falou assim, olha, e siga-me. Você já teve que seguir alguém na cidade para achar algum lugar? Aí quem está seguindo, o que tem que fazer? Ele tem que estar perto. Não pode perder a pessoa de vista. Porque senão ele erra o caminho e não chega a lugar nenhum. Jesus está dizendo assim, olha, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me segue de perto. Siga-me de perto. Sabe qual é o nosso maior problema? E talvez o que eu vou dizer aqui reflita na vida de alguém aqui nessa noite. O nosso maior problema é que nós queremos seguir Jesus de longe, quase perdendo de vista. A gente vai seguindo, vai se encantando com as coisas à nossa volta, e Jesus vai se distanciando, né? E vai distanciando. E você vai se encantando com as belezas, com as tentações, com os pecados, e Jesus vai distanciando. E se você não acordar, você pode perder Jesus de vista. Quem sabe nessa noite aqui alguém já perdeu Jesus de vista? Hoje é uma noite para você chegar perto. Jesus está aqui, aleluia. Ele está aqui. E o convite dele é assim, ó, vinde a mim todos, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, aleluia. Esse é o convite, é chegar perto. É interessante essa ilustração que Jesus faz da canga, do jugo. Quem já mexeu com animal sabe disso. Canga, o jugo é normalmente um instrumento para poder aparear dois animais. E quando se vai treinar um animal para puxar o arado, normalmente ele pega um animal já experiente no arado e coloca um animal experiente do lado. Aí o animal experiente vai ditando a marcha, ele dita o ritmo e o outro vai aprendendo como que puxa a canga. Jesus dizia assim, ó, ei, entra debaixo da minha canga e vem comigo. E você vai aprender de mim. Ah, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Aprenda de mim, me segue de perto. Se você deixar Jesus longe, você não vai aprender nada, você não vai chegar ao céu. Aprenda com Jesus. E você só consegue isso se você estiver perto dele. Lendo mais a Bíblia, orando mais, cultuando mais, congregando mais, sendo fiel a Deus, perto de Jesus, perto. Aí quando você se vê diante de uma situação difícil, Ele vai dizer lá na sua alma, assim não, meu filho, desse jeito é melhor. Por esse caminho não, meu filho, por aquele outro, porque é melhor.
Ele vai guiar a sua vida. O nosso problema é que nós queremos ser senhores de si, senhores do nosso próprio destino. Nós queremos tomar as rédeas da nossa vida e não dar a ela a ninguém. Mas nessa noite a melhor escolha que você faz é entregar a sua vida a Jesus. É seguir Ele de perto. Ele vai te ensinar como tratar o seu esposo. Você vai aprender como tratar a sua esposa. Você vai aprender como perdoar o seu marido, perdoar a sua esposa. Você vai aprender como amar os seus filhos, ensiná-los e instruí-los na verdade. Você vai aprender como deve viver na sociedade, em todo canto, em todo lugar. Ele vai te ensinar a ser cidadão dos céus aqui nessa terra. É isso que é ser discípulo. Ser discípulo, irmãos, é ser cidadão dos céus aqui na terra. Paulo entendeu isso e falou assim: olha, a nossa pátria não é aqui. Nós não somos daqui. A nossa pátria está nos céus, de onde nós esperamos vir o Senhor Jesus, e Ele vai transformar esse nosso corpo. Seguir a Ele de perto. Mas sabe que nós temos uma dificuldade? Versículo de número 26, 25 e 26 nós já lemos. Nós precisamos fazer um balanço da nossa vida. Nessa noite aqui, você e eu precisamos fazer um balanço da nossa vida. Como que a sua vida está diante de Deus, em relação a Deus. Escute bem. Diz aqui o texto: quem quiser salvar a sua vida, o que acontece? Perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. O que é perder a vida e ganhar a vida? Jesus fez um trocadilho de palavras aqui. Quem quer salvar a vida, perdê-la-á. Ou seja, quem quer manter a sua vida do mesmo jeito, manter o mesmo ritmo, viver nos mesmos pecados, viver nos mesmos vícios, esse parece que está querendo salvar a sua vida, ou seja, manter a vida do mesmo jeito, esse vai perder. Mas quem perde tudo isso por minha causa, quem abre mão de tudo por minha causa, quem abre mão de todas as coisas por minha causa, esse salva a vida. Deixa eu te perguntar, você está perdendo coisas ou ganhando coisas? Se você fazer um balanço na sua vida em relação a Deus, você está procurando preservar algumas coisas, ou você tem coragem de abrir mão de algumas coisas ou de tudo por causa de Cristo? De que você tem coragem de abrir mão? Você tem coragem de abrir mão de um vício? Tem coragem de abrir mão de um procedimento que é inadequado? Você tem coragem de abrir mão da mentira? Tem coragem de abrir mão da prostituição? Tem coragem de abrir mão daquilo que a Bíblia diz que não pode? Você tem coragem? Se você tem coragem, você vai salvar a sua alma. Quem perde por minha causa, salva, ganha. Escute bem, para nós finalizarmos aqui. Eu quero que você leia comigo Lucas capítulo de número 14. Depois nós vamos voltar para Mateus 16 para finalizar. Mas eu quero que você leia comigo. Lucas 14. Versículos de número 16. Abra sua Bíblia, por favor. Escute bem. Jesus contou uma história. E essa história pode ser entendida por nós aqui nesta noite. Jesus disse assim, olha, versículo 16. Certo homem deu uma grande ceia
e convidou muitos. À hora da ceia, ele enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Se você observar esse texto aqui, você vai perceber que cada uma dessas pessoas deram desculpas para não ir ao banquete, e as desculpas eram coisas plausíveis, não era invencionice, não eram coisas erradas. Um tinha casado, outro tinha comprado lá suas juntas de boi, outro comprou um campo. Só que esse texto está dizendo o seguinte, que em relação a Deus, você tem que tomar uma decisão entre o que é mais importante: Deus ou sua vida pessoal, seus negócios, ou seu estilo de vida. O que é mais importante? Essas pessoas aqui da parábola, nenhum deles quiseram ir à ceia e deram seus motivos, que poderiam muito bem ter esperado para depois. Não eram motivos que justificavam não ir à ceia, ao banquete. Aí Jesus está aqui nessa noite, e eu imagino Jesus andando aqui pelos corredores. Aleluia. Eu tenho fé para isso. Eu imagino ele andando aqui, ó. Passa ali, vai lá, vem aqui, vai lá, passa e continua passando e vai dizendo assim: olha, vinde a mim todos. Quem quer vir após mim? Quem quer vir após mim? Será que você pode ouvir Jesus dizer isso? Eu queria que você fechasse os seus olhos e você tentasse imaginar isso. Jesus passando aqui nos corredores e dizendo assim: ei, quem quer vir após mim? Quem sairia do seu lugar? Quem abandonaria a sua própria vida? Quem abriria a mão dos seus projetos? Quem abriria a mão até dos seus sonhos por causa de Cristo? Quem faria isso? Ele está fazendo esse convite hoje aqui, agora. Você já fez isso um dia? Jesus está dizendo assim: olha, você já fez e tem que continuar me seguindo. Você que nunca fez, tem que fazer um dia. Você iria? Mas é importante observar o que Jesus disse. Iria para onde? Vir após mim, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir de perto. Eu queria que você ficasse sobre os seus pés nessa noite. Por favor, levante-se. Eu quero fazer uma oração com você aqui hoje. Eu quero voltar o texto lá para Mateus capítulo de número 16, o verso 27. Jesus disse assim: olha, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Eu quero dizer a você que está aqui hoje, que todos nós passaremos por um julgamento. Todos.
Agora escute. Nós não temos tempo para poder ler os textos, mas eu só quero resumir para você entender. No julgamento, haverá duas situações. Alguém será absolvido e alguém será condenado. Jesus disse assim, olha, o Filho do Homem vai voltar, e ele virá, e dará retribuição a cada um segundo as suas obras. Se o julgamento fosse hoje, se todos nós estivéssemos em pé, como estamos agora, diante de Jesus, para ser julgado, e eu vou ilustrar aqui para você entender, apenas uma ilustração. Do meu lado direito é a porta que entra para o céu. Do meu lado esquerdo, a porta que entra para o inferno. E naquele dia Jesus vai fazer a seguinte declaração para os grupos de pessoas. Para um grupo ele vai dizer assim, vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para o outro grupo ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, todos vós que praticais iniquidade. Isso devia assustar você hoje. Isso tem que assustar a sua alma agora. Porque se fosse agora, talvez eu e você não teríamos tempo para mudar de vida. Não teríamos tempo para arrependimento. Porque lá no juízo não haverá espaço para arrependimento. Haverá retribuição segundo as obras. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu preciso que você dê ouvidos ao Espírito Santo aqui agora. Não é o pastor Ismael. Dê ouvidos ao Espírito Santo, que Ele é que testifica na sua alma. É Ele que te convence. E Ele faz você entender, agora, se hoje fosse o julgamento, para qual das duas portas você iria? Mas eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Hoje não é o julgamento. Hoje é o dia do perdão. Aleluia. Hoje é o dia da misericórdia. Jesus ainda é Salvador. Jesus ainda salva, Jesus ainda chama, venha após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue, que você vai entrar na porta certa. Hoje é noite de perdão, aleluia. Hoje é noite da misericórdia. Hoje é noite para você ser discípulo, aleluia. Eu queria convidar você nessa noite para tomar essa decisão, você que está aqui. Você que gostaria de entrar pela porta certa. Você que está talvez afastado, talvez desanimado, ou que ainda não entregou a sua vida para Cristo. Eu queria convidar você para vir aqui à frente, nós vamos orar em seu favor. Você está tomando a melhor decisão da sua vida. Saia do seu lugar, você que quer fazer isso, não tenha vergonha. Nós vamos orar por você. Jesus está esperando por você. Jesus quer que você siga Ele de perto. Talvez você esteja perdendo Jesus de vista. Talvez o mundo está atraindo você e você perdendo Jesus de vista. Mas nessa noite você pode chegar perto. Você que quer fazer isso, sai do seu lugar.
Venha até aqui em nome de Jesus, nós vamos orar por você. Deus está aqui para salvar você. Jesus está aqui para perdoar todos os seus pecados, para mudar a sua vida.